Olá, boa noite a todos. Estamos começando mais um episódio do ESGcast. Hoje, episódio de número 27, com o tema Caracteres da Lei Natural. Meu nome é Rafael, sou aqui de Jaraguá do Sul, e minha frase de hoje é de um grande físico, do Heisenberg, quem disse essa frase. Ele disse assim: o primeiro gole do copo das ciências naturais torna ateu, mas no fundo do copo Deus aguarda. Muito bonita. Uhum. Boa noite a todos. Gaspar, daqui de Itapema. Um pouco de frio, é lógico. E a minha frase de hoje é do nosso querido Chico Xavier. Diz assim: precisamos desalojar o ódio, a inveja, o ciúme, a discórdia de nós mesmos, para que possamos chegar a uma solução em matéria de paz, de modo a sentirmos que os tempos são chegados para a felicidade humana. Chico Xavier. Muito bem. Então tá. Na aula de hoje vamos discutir um pouquinho os caracteres da lei natural, o que é a lei natural, quais os tipos, se ela é mutável, se ela não é. Não é verdade? É verdade. Vamos conversar um pouquinho, mas primeiro vamos fazer a nossa prece inicial, né? Vamos lá. Muito bem. Vamos fechar nossos olhos um minutinho. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus. Vamos pedir para a aula de hoje sua paz, sua força, sua instrução, que os Espíritos de Luz nos acompanhem, para que a aula de hoje para que na aula a gente sempre tenha bons fluidos e bons pensamentos. Vamos pedir a presença também dos bons espíritos ao lado dos nossos ouvintes, para que também esteja bem acompanhado e com a mente aberta para que a gente consiga passar tudo que a gente precisa passar na aula. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem. Então tá, vamos começar, né? Falar um pouquinho de lei natural, caracteres da lei natural. Vamos primeiro conceituar, né? O que é a lei natural, hein? Muito bem. A lei natural é a lei divina. Porque tudo o que acontece em a natureza é baseado em uma lei, que é uma lei divina. Uhum. Então, exemplo, até os próprios fenômenos físicos que acontecem, eles obedecem a uma lei, que ela é divina. Certo. Portanto, a lei natural é a lei de Deus. E o homem, quando cumpre essa lei, quando segue esses preceitos, quando trilha esses caminhos determinados por Deus, ele está trilhando em busca, na direção da sua felicidade. Quando, porém, ele deixa de cumprir estas leis, ele deixa de ser também feliz. Exato. Então o homem só é infeliz quando ele não pratica a lei de Deus. E a lei de Deus, ela não é difícil de a gente entender, não é difícil de a gente seguir, porque ela está na nossa consciência. Todos nós sabemos quando estamos errando, mesmo que estejamos sozinhos, né? Verdade. Nós achamos que estamos sozinhos quando cometemos as nossas travessuras. Olhamos para um lado, olhamos para o outro, não tem ninguém me vendo. Lê do engano, né? Uhum. A nossa consciência nos vê, nos acusa, nos aponta o dedo, e mais cedo ou mais tarde nós vamos nos defrontar com aquela realidade, com aquela infração, da qual nós vamos ter que resgatar. Então a lei de Deus é isto, é uma lei clara, eterna,
imutável, Uhum. e que não há necessidade de estar escrita em manuais, de estar escrita em enciclopédias, porque todos nós temos a consciência do certo e do errado, não é mesmo? Sim, e bem ou mal, todos nós vivemos as leis de Deus, né? As leis naturais, né? Estamos sujeitos às leis da física, né? Que está aí a ciência estudando e descobrindo sempre coisas novas. A gente por si só já vive essas leis, independente de querer ou não, né? São leis nas quais nós estamos inseridos nesse meio, né? Sem dúvida nenhuma. E tudo isto tem a ver com a evolução do homem, né? Uhum. Porque as leis de Deus, a lei divina, ela foi, desde o início da humanidade, a mesma que é hoje. O que, na verdade, muda e que vai se adequando ao longo do tempo, ao longo das civilizações, são as leis ditas como civis, né? Sim. Aquelas leis que o homem faz, que adapta a uma comunidade, a uma região, a um país. Uhum. Mas essas leis, elas sofrem mudanças, porque elas são dos homens. Eu penso que as leis dos homens elas sofrem mudanças, elas evoluem ao longo do tempo, né? Pensando de novo na ciência, até bem pouco tempo atrás acreditava-se que o átomo era indivisível, né? E agora a gente sabe que não é mais. Existem os elétrons, existem os prótons. Até bem pouco tempo, agora falando mais recente, acreditava-se que os elétrons eram indivisíveis e o homem já descobriu que também não. Então, a lei divina ela está sendo descoberta aos poucos, eu penso, pela ciência humana, né? Sim, é a evolução do homem, né? Sim. Imagina no tempo que se acreditava e se pregava que a Terra era o centro do universo. Uhum. E alguém ousou dizer que não era, esse alguém, inclusive, pagou com a morte, né? Quase pagou com a morte, né? Porque o homem não aceitava Sim. que lhes dissesse ao contrário daquilo que a ciência naquele momento estava afirmando. Uhum. São as leis da física, né? A lei da ciência. Exato. E a própria lei de Deus, a lei divina, atuando nesse momento, porque intui os homens, os cientistas, os pensadores, os inteligentes, os gênios, né? Uhum. A formularem conceitos corretos, né? De acordo com a realidade. Uhum. Que muitas vezes esses conceitos vai de encontro, vai rebater aquilo que a ciência naquele momento está apregoando. Mas é inevitável, o mundo caminha para frente, toda a humanidade caminha na direção da evolução, e a evolução vai causando esses transtornos, né? Uhum. Mas é a lei, esta é a lei divina, esta é a lei de Deus. Junto com a lei dos homens, que são mutáveis, ela vai, como diz, norteando a vida da humanidade, né? Exato. Essa pesquisa incessante dos próprios cientistas, por um bom tempo afastou, né, ciência de religião, né? Que nem você falou quando ousaram dizer que a Terra não era o centro do universo, que a Terra girava em torno do Sol, ou seja, até ali a religião acreditava que a Terra era o centro do universo e que o Sol girava em torno da gente. E a ciência veio provar que não. Então, com o tempo, a ciência meio que se distanciou da religião, né? O que é uma pena, né? Isso, que é uma pena, mas eu penso que tá voltando. Eles vão passar a convergir para um denominador comum, em função das novas descobertas que a ciência tem feito. Sem dúvida nenhuma. Então, como a gente está falando de lei divina ou lei natural, né? A gente já mais ou menos falou sobre isso, mas é importante a gente dizer que a lei natural ela abrange principalmente dois tipos, né, de leis, sim. Que são aquelas que estamos falando agora, aquelas que regulam o movimento e as relações da matéria, né? Uhum. São as tais leis físicas. Uhum. E estas sim, então, pertencem à ciência, né? Pertencem aos cientistas. E que essas leis, essas são as mutáveis, né? As outras mutáveis para nós, né? Eu acho que o homem vai chegar num ponto que vai descobrir que essas leis elas também não são mutáveis. A diferença é que a gente não descobriu ainda o ponto certo
em que elas deixam de ser mutáveis, eu penso. Quando o homem for desenvolvido bastante para que todas as suas concepções estejam de acordo com a lei divina, Exato. aí não vai mudar mais, né? Não vai mudar mais, porque não tem o que mudar. Temos, sem dúvida nenhuma, um longo trajeto pela frente. Sabemos disso, né? Sim. Mas estamos no caminho. Estamos batalhando na direção desse mundo de perfeição. E que depende somente de nós, né, Rafa? É verdade. Depende de cada um de nós praticar as leis morais, as leis de Deus, juntamente com a ciência. E como você falou, a ciência parece-nos que se afastou um pouco da religião, Sim. dos princípios de Deus, mas haverá uma convergência sem dúvida nenhuma. E vai chegar um dia em que a ciência vai estar em consonância com as leis divinas, as leis de Deus, com a religião. E esse dia, que talvez esteja um pouco longe para nós, porque não temos noção de tempo da eternidade, né? Mas esse dia vai chegar, sem dúvida nenhuma. E espero que nós estejamos inseridos nesse contexto, não é verdade? É que a ciência, eu acho que por um caminho natural da própria evolução dela própria, quando ela começou a se desenvolver mais no planeta Terra, foi em função da própria experimentação, né? Tipo, a ciência só admitia, e até hoje, né, só admite aquilo que é possível você experimentar e provar que existe. E comprovar. Exato. É assim que se faz ciência, é assim que a metodologia exige, né? E no fim não está errado, né? Tem que ser dessa forma para que as leis da física aqui para nós façam sentido. Eu acho que o que diferencia é que daqui a pouco o que a ciência achava que não podia ser provado, onde eles estão chegando num ponto em que já está sendo possível provar, sabe? Por exemplo, a gente tem alguns exemplos. Hoje os cientistas já admitem, os grandes físicos teóricos, eles já admitem a existência de pelo menos 4 ou 5 universos paralelos. A mais do que nós já temos. Isso já é uma comprovação científica. É um avanço, né? Exato. Esses universos paralelos nada mais são, a gente já conhece muito bem, é o mundo espiritual. Muitos deles estão aí invisíveis aos nossos olhos, a gente sabe que está lá, que existe. E o homem, acho que está batendo na trave para chegar e comprovar a existência desses mundos, dos próprios espíritos. Estamos beirando esse momento, eu penso. Voltando um pouco às nossas aulas anteriores, né? São as moradas na casa do Pai, né? Sim, exato. Então, aí está a religião, aí está as leis divinas. E a ciência, de uma forma ou de outra, se aproximando desses conceitos, dessas afirmações verdadeiras, né? E irrecusáveis, né? Verdades irrecusáveis. Quer ver? Ó, deixa eu citar algumas frases aqui que eu estava ouvindo o podcast lá, o Pode Saber. Eles estavam fazendo um colóquio sobre ciência e espiritualidade. Aí teve um momento em que eles citaram várias frases de grandes físicos. Aí eu tive o trabalho de anotar justamente para falar na nossa aula de hoje, que eu sabia que a gente ia acabar caindo. Certo. Aí, olha só o que alguns físicos não são quaisquer, são prêmios Nobel de física, são grandes físicos do nosso tempo, algumas frases que eles falaram. Da atualidade. Atualidade. Tipo assim, Max Planck, que é prêmio Nobel de física e é considerado o primeiro pai da física quântica, tá? Ele falou assim, religião e ciência natural combatem unidas numa batalha incessante contra o ceticismo e o dogmatismo, contra a descrença e a superstição, e a palavra de ordem nessa luta sempre foi e sempre será em direção a Deus. Isso foi Max Planck falando. Aí nós temos ainda Albert Einstein, olha só. Não há oposição entre ciência e religião. Há apenas cientistas atrasados que professam ideias que datam de 1880. Outra frase ainda de Einstein, olha só. A ciência sem religião é manca e a religião sem ciência é cega. Essa frase é famosa, né? Essa é famosa.
Aí tem a frase que eu entrei no nosso programa, que foi Heisenberg. Ele é considerado um dos maiores gênios da física e um dos pais da mecânica quântica. Que ele falou: o primeiro gole do copo das ciências naturais torna ateu, mas no fundo do copo Deus aguarda. Ou seja, à medida que tu vai estudando, você vai se tornando ateu, mas lá no fundo você vai convergir para Deus, não tem jeito, né? Eu ainda queria citar mais dois aqui, ó. Sim. Louis Pasteur, que dispensa apresentações, ele falou assim, ó: pouca ciência nos afasta de Deus, muita ciência a Deus reconduz. Vocês são grandes físicos, né? Falando grandes nomes da ciência. E aí queria fechar ainda com uma citação de Emmanuel no livro Nos Domínios da Mediunidade, que ele faz o prefácio, que é o livro de André Luiz, né? Um trecho ele fala assim, ó: químicos e físicos, geômetras e matemáticos, erguidos à condição de investigadores da verdade, são hoje, sem o desejarem, sacerdotes do espírito, porque, como consequência de seus porfiados estudos, o materialismo e o ateísmo serão compelidos a desaparecer, por falta de matéria, a base que lhes assegurava as especulações negativistas. Os laboratórios são templos em que a inteligência é concitada ao serviço de Deus. E, ainda mesmo com a cerebração se perverte, transitoriamente subornada pela hegemonia política, geradora de guerras, o progresso da ciência, como conquista divina, permanece na exaltação do bem rumo ao glorioso porvir. O futuro pertence ao espírito. Né? Ou seja, quanto mais o homem estudar, quanto mais o homem evoluir na ciência, mais ele vai descobrir que, no fundo, Deus está lá por trás de tudo. Ele mais vai se aproximar de Deus, né? Mais vai se aproximar de Deus, né? Quer eles queiram, quer não, né? E essas frases que a gente citou não é de qualquer um que está falando isso. São prêmios Nobel de Física, são cientistas renomadíssimos que escreveram parte das leis das leis da física que nós conhecemos hoje. Ou seja, se eles admitem já que Deus é o Criador, que Deus é o que rege, é o que rege essas leis todas, né? Imagina, né? Quem somos nós para discordar. É verdade. Mas a pena, né, Rafa, que ainda são entendimentos, afirmações de cientistas, né? Como no início da codificação kardeciana, que tivemos tantos exemplos de grandes inteligências que afirmaram a veracidade dos fenômenos, mas infelizmente ainda ficou restrito a palavra ao entendimento do cientista, não da ciência, né? Sim. Mas como você disse, como diz assim, irrefutável que tudo converge para que a ciência e a religião se encontrem num único caminho, né? Como Emmanuel falou, né? Todos os químicos, físicos, matemáticos, eles sem o desejarem, ou seja, mesmo sem querer, eles estão provando que é Deus que está por trás de tudo, porque eles vão chegar num ponto em que eles mesmos vão descobrir por si só, né? Ali quando Emmanuel fala que por falta da matéria, que é a base que assegura toda a especulação negativista e materialista, né? Ele não fala isso à toa. Hoje a física já conseguiu já provar que a matéria ela não existe de fato. Olha que coisa interessante. Eu estava escutando o estudo que eles estavam fazendo lá no Pode Saber. A matéria, eles já admitem que ela é, se não me engano, se não estou falando aqui besteira, ela já se apresenta não como matéria, como conceito, mas como ondas, entendeu? Como energia que se apresenta em ondas. Ou seja, a matéria, como sempre foi, ela já não existe mais como era. Então, os próprios físicos estão chegando num outro conceito de matéria, entendeu? Que o materialismo vai acabar caindo por terra. Sim, tudo que há na natureza é energia. Então, esses conceitos de matéria, como nós conhecemos, aos poucos eles vão realmente cedendo lugar à ciência, porque
energia é tudo que nos envolve, nós somos energia, Deus é energia. Então, sem dúvida nenhuma, logo, logo nós vamos estar estudando matéria, ou não mais se mencionando a matéria, né? Sim. Mencionando a energia. Por isso que a ciência prova e comprova que o materialismo não existe. Sim. Porque o materialismo não tem base científica. Eles ainda são renitentes em continuar com seus conceitos, talvez por ignorância, né? Sim. Porque a ciência não lhes dá respaldo nenhum sobre o materialismo. Muito bem, que tal a gente mencionar alguma coisa do Livro dos Espíritos, né? E com isso a gente já convoca os nossos ouvintes, os nossos acompanhantes, a pesquisar também lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 1º, eu acho que é do livro, não sei qual é, do livro 3º, que fala exatamente sobre as leis morais. E tem lá várias perguntas, nós vamos destacar aqui uma, né? A lei de Deus é eterna? É a pergunta 615. Ela é eterna e imutável quanto o próprio Deus. A resposta dos Espíritos. E na 617, que objetivo abrange as leis divinas? Concerne-lhes outra coisa que a conduta moral? Todas as leis da natureza são leis divinas, porque Deus é o autor de todas as coisas. O sábio estuda as leis da matéria. O homem de bem estuda as da alma e as pratica. E uma subpergunta: é dado ao homem se aprofundar em ambas? Sim, mas uma só existência não é suficiente. Óbvio, né? Sim. Conhecimento é tão extenso, é tamanho, que nós vamos necessitar de muitas e muitas existências, e principalmente voltados para a busca desse conhecimento, para que a gente possa um dia atingir a plenitude, né? Eu achei interessante, só complementando, a pergunta 618, se a gente continuar, ela pergunta se são as mesmas para todos os mundos as leis divinas. Aí a resposta, né? A razão está a dizer que devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e adequadas ao grau de progresso dos seres que os habitam. Além de ser adequada, a lei divina ela é única no universo, né? Vamos lá, para todos os mundos, né? Ela se adequa de mundo para mundo, lógico, mas a lei divina ela é imutável no universo inteiro, né? É uma só, né? Bom, na verdade, né, se a gente pensar na lei divina, na lei de Deus, o que leva o homem a entender a lei divina que não seja o amor, né? Sim. Que não seja o perdão, que não seja o Evangelho de Jesus que nos ensinou todas essas coisas de uma forma muito clara e muito bem explicada, né? Quando ele nos convoca a perdoar, quando ele nos ensina a paciência, a tolerância, tudo isso são desdobramentos da lei divina, que se o homem bem souber aplicá-las, está cumprindo, sem dúvida nenhuma, aquilo que Deus mais quer, que é o aprimoramento do espírito, que é o caminho que um dia vai nos colocar junto de Deus, né? São as leis morais, né? As leis morais. São os dois tipos de lei que a lei natural compreende, que é as leis das físicas, que a gente estava comentando, claro, que é o que rege o nosso mundo, o movimento das matérias e tudo mais, e as leis morais, né? Que diz respeito ao homem considerado em si mesmo e em suas relações com o Criador. Sem dúvida nenhuma. Então, não é difícil de a gente compreender, né, quando se fala de leis divinas, a necessidade que o homem tem de cumpri-las, a necessidade que o homem tem de largar hábitos velhos, antigos, de se modificar, que essa é a proposta da doutrina espírita, né? Fazer a reforma do homem, provocar nos seus adeptos, naqueles que seguem, a necessidade de se reformar. Porque defeitos, imperfeições, todos nós, habitantes desse planeta, temos. O que nós temos que, então, ir em busca? De fazer a nossa reforma, de largar velhos hábitos, de
passar um conceito de um homem novo, não comparando, porque estamos muito longe do exemplo que eu vou dar, mas é Saulo e Paulo, né? O Paulo assumiu esse nome quando se converteu, para significar um novo homem, uma nova era, um novo período na sua vida, né? E nós deveríamos ter esse propósito também, de ir em busca de um novo homem, um homem reformado, um homem cumpridor das leis divinas, um homem que busca a espiritualidade. Deixar a matéria de lado, porque nós já estamos vivendo a era do espírito. E a matéria, necessária, com certeza, mas ela é secundária na vida do homem integral, né, do homem espírito. O que realmente é importante é a tua evolução espiritual. É para isso que nós estamos na Terra, é para isso que a gente está aqui nessa luta, Sim, é verdade. essa batalha diária, né? Uhum. É uma batalha, né? Uhum. É uma luta, você se defrontar com problemas, com os teus defeitos, com os defeitos dos outros, dos quais a gente tem o hábito de verificar que nos outros existem defeitos, mas em nós a gente nunca acha defeito, né? E quando, na verdade, a gente tem que olhar para dentro de nós mesmos. Temos que descobrir o que está de errado em mim e não o que está de errado no meu irmão. Exato. Quando a gente tiver essa consciência, quando a gente conseguir fazer essa separação, nós já estamos dando um grande passo, né, no rumo da perfeição. E é o que Deus espera de nós, né? É para isso que Ele nos criou e nos deu como missão a perfeição. Exato, acho que é bem por aí mesmo, como tu falou. Independente da lei física, que eu acho que essa é inerente a todo mundo e está todo mundo sujeito a ela, a lei moral, eu penso que ainda é o principal calcanhar de Aquiles da gente aqui hoje na Terra, né? Sem dúvida Até nenhuma. aprendermos tudo isso, a lei da física já evoluiu demais, mas a lei moral tem que... O moral da gente tem que acompanhar, e nem sempre ele acompanha, né? Como é que eu vou dizer? A evolução intelectual, e ela vai a passos mais largos, eu penso, mas o moral tá penando um pouco. A gente tá se batendo um pouco ainda nessa parte, eu penso. Veja bem, para que um dia nós habitemos mundos celestes, teremos que ter tanto a evolução moral quanto a intelectual em pleno desenvolvimento. Mas, né, é sabido que não se consegue fazer isso em uma só vida e de forma conjunta. Você pode ver que tem homens que são totalmente dedicados ao moral, à religiosidade, ao espiritualismo, outros totalmente dedicados à parte intelectual. É porque em cada vida você desenvolve um pouco para um lado, na outra vida um pouco para o outro, e assim vai, né? E cada um tem o seu propósito, né? Sim, enquanto tem grandes cientistas focados nas leis da física, nas leis da química, tem grandes, religiosos focados em elevar o moral do seu povo. Então acho que cada um tem a sua missão aqui na Terra, e é como a gente estava comentando, daqui a pouco eles convergem e andam de mão dadas, né? Sem dúvida nenhuma. Para que o povo, para que a população da Terra como um todo evolua, né? Sem dúvida nenhuma. Sabemos, né, nós que estudamos a doutrina espírita, que o espírito não perde o conhecimento que adquiriu em uma determinada existência. Uhum. E que numa próxima, muito do nosso conhecimento fica em estado latente. Sim. Que é para que você possa desenvolver outros conhecimentos, né, outras habilidades. E tudo isso, quando você retorna ao mundo espiritual, está lá, guardadinho, arquivado, é teu, te pertence. É a tua experiência, né? É a tua experiência. Vivência. Uhum. É verdade. Muito bem, eu acredito que precisávamos falar da lei de Deus, da lei divina, daquela forma simplificada, como a gente se propôs, né? Uhum. Era isto. Era isso. Eu posso só concluir, então, com Tem uma leitura aqui de Allan Kardec, do Evangelho segundo o Espiritismo, em que ele fala sobre isso, não? Bem rapidinho. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, item 8. Allan Kardec nos diz assim: são chegados os tempos em que os ensinos do Cristo devem ter a sua execução.
em que o véu propositadamente lançado sobre alguns pontos desses ensinos deve ser erguido, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de levar em conta o elemento espiritual, em que a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, reconheça que essas duas forças se amparam uma à outra e seguem harmonicamente, prestando-se auxílio mútuo. A religião, já não sendo mais desmentida pela ciência, adquirirá então uma força invulnerável, porque estará de acordo com a razão e terá ao seu favor a irresistível lógica dos fatos. Achei interessante isso. Muito interessante. Uhum. E sem dúvida nenhuma está perfeito o raciocínio de Kardec, né? Sim. É dessa forma que as coisas vão acabar acontecendo no final dos tempos, né? Uhum. Isso ele escreveu em 1850, e lá vai Pedrinha, né, que ele já dizia que já eram chegados os tempos. Então, hoje mais ainda e cada vez mais a ciência e a religião vão ter que andar juntas, né? Sem dúvida nenhuma. Uhum. Tá bom. Então vamos fazer o nosso encerramento? Acho que era isso, né? Consegui um bom. Acho que era isso. Como sempre, a gente sempre fala, a ideia é só a gente dar um conceito, né? Um conceito básico. A gente não tem noção, a pretensão de aprofundar estudo nenhum, né? Fica aí a dica para as pessoas procurarem mais e se aprofundarem, né? A gente sempre está falando nisso, né, Rafa? Que cada um seja curioso e que vá em busca desse conhecimento, vá em busca desses conceitos, vá em busca da sua iluminação interior, porque a gente apenas dá, como se diz assim, o pontapé inicial, né? Cada tema que nós tratamos aqui é de uma forma assim, bem superficial, de uma forma bem pessoal, né? Mas que na verdade está longe de ser a verdade daquele tema, está longe de ser tudo aquilo que a gente fala. Tem muito assunto pela frente, tem muita informação pela frente, que cada um deve de ir em busca, usando a bibliografia que está nos temas, os que vão aos centros espíritas, aqueles que são também espiritualistas e que gostam de investigar várias correntes religiosas, né? Todos eles são bem-vindos ao nosso convívio, ao nosso estudo. E todo conhecimento, como eu falei, ele é um patrimônio teu. Adquirir o conhecimento, você não perde mais. É do espírito, né? Verdade. Então tá. Eu esqueci de comentar bem no começo. Nós estamos iniciando um novo módulo, né? A gente já comentou aula passada, mas estamos num novo módulo do ESD. Estamos no módulo 3, né? Que a gente vai falar somente sobre as leis morais, né? Sobre as leis divinas. Né? Começamos aqui com os caracteres da lei natural, né? O que é, quais são as características, né? E daqui para frente temos mais 26 temas, né? Sobre o assunto. Vamos falar sobre o bem e o mal, a lei natural e a escravidão, vamos falar sobre laços de família, de parentesco, limite de trabalho, repouso. Então tem uma série de temas que a gente vai tratar aí para frente, que é bem interessante, mas já compreendendo no terceiro módulo do ESD, né? Sim. Então tá. Quer fazer a nossa oração final? Vamos fazer a oração final para nós encerrar o nosso módulo de hoje, né? Então eu convido a todos aqueles que nos acompanham e que nos ouvem, que neste momento façam o silêncio interior e neste silêncio busque a Deus, busque a Jesus, que é a nossa luz, que é o nosso caminho, que é o nosso norteador. E agradeçamos a Deus por todas as benesses que tem nos concedido. Sabemos, Pai amado, que tudo que temos e tudo que somos devemos a Ti.
nosso muito obrigado. A Jesus, esta luz, este companheiro de todos os momentos, de todas as horas, aquele a quem recorremos nas horas difíceis e que deveríamos também recorrer nas horas alegres. Queremos te dizer, Mestre amado, que nós te amamos, que nós necessitamos da tua luz, necessitamos do teu amparo, que só assim, querido Jesus, conseguiremos chegar ao final desta jornada com êxito, chegar ao final desta jornada com o nosso dever cumprido. E assim, querido Mestre, em teu nome, em nome do nosso Pai Maior, dos espíritos amigos que nos acompanham, do nosso anjo protetor, de toda a espiritualidade que se envolve com o nosso trabalho, nós pedimos a permissão para encerrar a nossa aula de hoje. E como sempre, rogando a ti, Mestre querido, que teu amor e a tua paz resida dentro de cada um de nós. Que assim seja. Que assim seja. Então tá, fechamos a aula de hoje, né? O tema da próxima aula já é conhecimento e divisão da lei natural, né? Vamos dar uma pequena aprofundada no que a gente viu hoje. Uhum. E eu acho que era isso. Mais algum recado, não? Não. Só agradecer aí a todos que nos acompanham, dar o meu boa noite e que fiquem todos com Deus. Muito bem. Quem quiser, por favor, entre em contato com a gente pelos nossos canais. Tá lá no blog, o e-mail, o Facebook, Twitter, né? Então, fique à vontade aí para fazer perguntas e participar. E fica meu boa noite aqui para todo mundo e até a próxima aula. Até a próxima, se Deus quiser.